Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Vai fazer o concurso da Guarda Municipal do município de Gravataí. Hoje nós vamos trabalhar a Lei 13.022/2014, o Estatuto Geral das GCMs, né? As guardas municipais eu tenho um carinho muito especial porque elas fazem parte da história da minha vida, principalmente a Guarda Municipal aqui de Bagé, em que eu fui o primeiro superintendente adjunto, depois passei a ser o inspetor, até o dia 9 de dezembro de 2024, pois eu passei no segundo concurso da guarda aqui, aprovado no exame intelectual com 46 acertos de 50, aprovado no TAF, que agora dia 4 de agosto faz um ano, aprovado no exame psicológico, aprovado na sindicância da pregressa, aprovado no curso de formação ministrado pelo município, né, em que eu estou lhes preparando, Guarda Municipal de Gravataí. Um curso muito técnico, muito bem feito, muito dedicado ao que realmente faz uma guarda municipal, um policiamento comunitário e voltado a quê? Aquela política pública do município. Eu sempre digo que eu tenho um orgulho das guardas municipais pela projeção técnica, pela projeção intelectual em que elas estão tomando, tem um protagonismo fora do comum em segurança pública, que busca garantir os direitos daquelas comunidades, né? Prezando sempre pelo quê? Pela proximidade. Então, a Lei 13.022, ela traz sobre normas gerais para as guardas municipais e disciplina, né, o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, que diz que os municípios poderão constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, patrimônios, na forma da lei. Que lei é essa que o legislador se refere? A Lei 13.022/2014. Então, antes de nós iniciarmos ali a Lei 13.022/2014, eu quero que vocês compreendam alguns contextos, né? No dia 20 de fevereiro de 2025 foi julgado, né, o recurso extraordinário 608.588, que trata das atribuições das guardas municipais e o limite de atuação legislativa das atribuições da GM por parte dos municípios, né? Que originou o tema 656 do STF, que resumidamente nós temos que compreender. Hoje, as guardas municipais, elas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que geralmente nos editais da Fundatec vem com o seguinte tópico: Gestão Integrada da Segurança Pública. Nós vamos trabalhar essa lei também, só que como dizia Jack Stripador, vamos por partes. Quem vai por partes, chega no caminho certo. Não existe chegar no degrau mais alto da escada sem colocar o primeiro passo, sem colocar o primeiro pezinho no degrau mais baixo. Ninguém sobe ao topo sem iniciar por baixo. Então, a vida é assim. Nós temos que compreender a ideia de que tudo inicia do zero. E hoje vocês estão estudando de maneira focada, né? E organizando com aquela mentalidade de o que é ser guarda municipal. Tá? Então, eu digo que as guardas municipais, elas são o futuro da segurança pública. E nesse julgamento, recurso extraordinário, que originou o tema 656 do STF, diz ali, né, bem claro no item 3, que as guardas municipais, elas podem executar ações de segurança urbana, inclusive o policiamento ostensivo e comunitário. Pausa. Lá do decreto 667, que regula, de 1969, se eu não me engano, que regula o policiamento pelas polícias militares, diziam que era competência exclusiva das polícias militares a realização do policiamento ostensivo, né? E o STF trouxe agora, em 2025, nessa discussão, que as guardas municipais, elas fazem ações de segurança urbana, inclusive o policiamento ostensivo e comunitário, né? Desde que respeitem as demais funções dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição. As nossas instituições, elas não exercem a atividade da polícia judiciária. O que é uma polícia judiciária? Aquela polícia que faz a persecução da infração penal, a persecução dos indícios de autoria e materialidade, lá do inquérito policial, nos termos do artigo 4º do CPP, né? E também, nós temos que compreender que, antes desse recurso extraordinário, né, não existia um controle externo da atividade policial. Hoje existe um controle externo da atividade policial, de maneira eficaz e focado no que diz ali, que é feito por quem? Pelo Ministério Público, porque o Ministério Público, ele faz o controle externo da atividade policial, e já a corregedoria das guardas municipais, nós vamos ver mais adiante, fazem o controle interno da instituição, tá? Então, nós temos que compreender que essa atribuição ali
do artigo 129, 7 da Constituição, que trata, né, da atribuição do Ministério Público. Vamos adiante. Ele faz o quê? A prevenção também dos abusos pelas forças de segurança pública, tá bem? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, sem mais delongas. O que incumbe as guardas municipais? Elas são instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, e cabe o quê? A função de proteção municipal preventiva. Eu estou vendo a Fundatec na questão 27 da prova da Guarda Municipal de Gravataí. Sempre trago essa brincadeira do número da questão, porque isso o pessoal disse que eu sempre busco alguma informação privilegiada nas provas, mas jamais isso vai acontecer. É extremamente antiético, né? Nem teria porquê, mas eu falo porque eu estudo muito, eu leio muito, acompanho muito, eu faço por dia mais ou menos 30, 40 questões, é pouco, mas o meu passatempo é fazer questões. Então eu digo que eu conheço a forma com que as bancas se comportam, e principalmente a nossa banca Fundatec. E o que eu vejo hoje na fase de transição para edital da Guarda Municipal de Gravataí? Eu vejo um mix de editais. Como assim um mix de editais? Eu vejo o teste físico o mesmo da minha guarda, o conteúdo é praticamente o mesmo da minha guarda, modificando legislação municipal e acrescentando informática, é o mesmo da guarda de Imbé, bem como o mesmo da guarda de Porto Alegre, mas com contextos atualizados e diferentes, né? Então, isso nós temos que compreender. Então, aqui é um desproteção municipal preventiva, a Fundatec, lá na questão 27, como eu disse de brincadeira, ela colocaria o quê? Função de proteção municipal ostensiva. E lá tu, Joãozinho, do desespero, na ânsia de acertar aquela questão, perde uma questão. Uma questão faz diferença. Uma questão faz diferença. Isso se nota. Uma questão te tira do certame, né? Mas vamos lá. A função de proteção municipal preventiva, lembrando que são instituições de caráter civil, tá? Uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, tá? Uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei. E cabe o quê? A função de proteção municipal preventiva. Função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos estados, do Distrito Federal, tá bem? Lembre-se que no Distrito Federal não tem guarda municipal, porque ele é um ente híbrido, tá? Então, princípios de atuação das guardas municipais. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui. Princípios de atuação das guardas municipais. Então, o artigo 3º da Lei 13.022 traz o quê? Princípios mínimos de atuação das guardas municipais, que são 5. O primeiro deles, tá? O primeiro deles é aquilo que eu mais prezo na atividade de guarda municipal. A proteção dos direitos humanos fundamentais. Filho, se a tua ideia é entrar para a guarda municipal, eu quero carregar quadrada na cintura. Filho, não é o teu lugar. Dentro da guarda municipal, tu vai estar próximo da tua comunidade. A arma é um equipamento de proteção individual, é uma ferramenta para a tua atividade. Só que, ao mesmo tempo, vocês não têm que esperar o desespero. Eu preciso porte de arma, quero passar pelo porte de arma. Filho, entra para a instituição para mudar a tua vida. O porte de arma não vai mudar a tua vida. O porte de arma, como dizia no Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. E a atividade de guarda municipal ela tem 3 tipos de morte. 3 tipos de morte. A primeira morte é aquela em que tu morre. É aquela que tu morre. Parte para o outro lado, lá conforme a tua crença, né? Que daí depois isso vai virar nome de rua durante a atividade de guarda. A segunda morte é aquela morte que tu mata a tua carreira, aquela morte que tu faz em decorrência de cabeça de lata na atividade policial, tá? Aquela morte que tu abusa de autoridade, que tu tira direitos das pessoas, que tu bate em indivíduo preso, que tu maltrata preso. Isso não é uma atividade que o guarda municipal tem que exercer. Eu sempre falo que a atividade de guarda municipal é muito simples. Ela é muito simples. Como assim muito simples? Ela visa que tu cumpra as regras. E quando tu cumpre as regras, tu vais adiante. Tá bem? São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. A preservação da vida. Depois tu tem o quê? A redução do sofrimento, tá?
e diminuição das perdas. Preservação, redução e diminuição. Preservação do quê? Da vida, redução do sofrimento e diminuição do quê? Das perdas. E depois também o patrulhamento preventivo, que eu coloquei ali, que a banca pode trocar preventivo por repressivo e invalida a assertiva. Compromisso com a evolução social da comunidade, né? E uso progressivo da força. Eu sempre falo para vocês atentarem nas palavras progressivo e não repressivo, tá bem? Em nenhum momento na 13.022 vocês encontraram a palavra repressivo, tá? É isso. Você só vem progressivo, preventivo, tá bem? Aqui no capítulo 3 nós entramos as competências das guardas municipais. Existem competências gerais, né, e competências específicas das guardas municipais. No artigo 4º, nós encontramos as competências gerais das guardas municipais. Lá, quando nós vermos a Lei 2750, nós vamos repetir essas competências, tá? Por quê? É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalação do município, tá bem? Os bens mencionados no caput abrangem de uso comum, de uso especial e os dominiais, ok? Aqui no artigo 5º nós temos as competências específicas das guardas municipais, né? Respeitadas o quê? As competências dos órgãos federais e estaduais. A primeira delas é zelar pelos bens e equipamentos e prédios públicos do município. A segunda é prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir, tá? Infrações penais ou administrativas e atos infracionais, que atentem contra o quê? Bens, serviços e instalações municipais. Filho, outro detalhezinho que a Fundatec pode fazer aqui, trocar por municipais, estaduais da União, mas não, é bens, serviços e instalações municipais, tá? Também as guardas municipais, elas atuam de maneira preventiva e permanentemente onde? No território do município. Aqui, eles podem colocar no território do município e dos estados, mas não. É no território do município para o quê? Para a proteção sistêmica da população, que utiliza o quê? Os bens, serviços e instalações municipais. Então, a Guarda Municipal também vai colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social, tá bem? A Guarda Municipal também vai colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas, tá? Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, tá? Vou fazer aqui uma coisinha. Ou, nos termos do CTB, né? Ou de forma concorrente, mediante o quê? Convênio de celebração ali, né? Ou seja, o convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. Aqui é uma das vezes que aparece estadual na 13.022. Estadual, trânsito estadual ou municipal. Tá bem? 7. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Lá na nossa aula de lei orgânica, quando nós tratarmos do meio ambiente no município de Gravataí, vocês vão ver que eu coloquei ali referente ao GAM, que é o grupamento ambiental, né? Que é o grupamento ambiental. Eu coloquei esse detalhezinho ali e trouxe. Gravataí tem um grupamento de policiamento ambiental na Guarda Municipal, tá? Então, proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas, tá bem? Também vai ter a colaboração com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades, ok? Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados ao quê? A melhoria das condições de segurança das comunidades. Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais da União ou de municípios vizinhos por meio do quê? Por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Também vai se articular com os órgãos municipais e políticas sociais.
visando o quê? A adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. Vai também integrar-se com os demais órgãos do Poder de Polícia Administrativo. Mais adiante eu vou detalhar o que é. Visando a contribuir para a normatização e fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Tá? Então, a Guarda Municipal ela trabalha também em conjunto com os fiscais das prefeituras. Em Porto Alegre, a Guarda Municipal faz a fiscalização também dentro das suas atividades, até onde eu sei. Né? Garantir o atendimento a ocorrências emergenciais. Como é que vai atender a ocorrência emergencial? Durante o patrulhamento ou quando a comunidade liga para o 153, que o número da Guarda Municipal foi objeto de questão na minha prova, nos conhecimentos específicos. E eu tive alunos que erraram. Por quê? Não prestaram atenção no detalhe. Eu falava, mas aí enquanto eu falava em sala de aula, no presencial que eu dei aula aqui em Bagé, chegava na sexta e no sábado à noite, quando eu era inspetor da guarda, eu saía com o efetivo para fazer a fiscalização. O pessoal ficava o quê? Passeando na rua e bebendo. Eu passava com a viatura e dizia, vocês não vão passar. Vocês que já são meus alunos sabem que eu sou um pouco duro. Porque se tu queres aquilo ali, tu vai viver para aquilo ali. Eu sempre conto uma história de maneira resumida. Quando iniciou o curso de formação da primeira turma, eu pesava 131 quilos. Hoje, eu peso 104. Eu treino todos os dias. Por quê? Eu quero, porque eu já reprovei 3 vezes em testes físicos. Brigada 2 vezes e 1 vez na SUSEP. Eu já podia ter 15 anos de brigada. Mas por culpa minha, eu não tive. Então eu digo, a culpa das coisas não são dos outros. Nós colocamos a culpa nos outros para fugirmos da nossa responsabilidade. E eu aprendi a não fugir mais da minha. E eu aprendi outra coisa no meu curso de formação de guarda, que covardes não fazem história. E quem foge de responsabilidade ou arranja subterfúgios para fugir das responsabilidades é covarde. Um homem digno, homem no sentido amplo, encara suas responsabilidades de frente. Não adianta ir contra o sistema. Porque quem faz isso vai ter um destino trágico, né? Então, a ideia é essa. Compreendam o processo em que vocês estão se inserindo. Não é só porte de arma. Não é só uma remuneração. Existem várias coisas atrás disso. Tá bem? Então, a garantia do atendimento de ocorrências emergenciais é aquela que faz durante o patrulhamento preventivo, que te depara com a ocorrência, ou que tu é demandado via 153, ou via COP, como diz em Gravataí, né? Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito, quando tu prende alguém em flagrante, artigo 301 subsequentes, Código de Processo Penal, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Contribuir no estudo de impacto na segurança local conforme o plano diretor municipal, tá? Plano diretor municipal. Desenvolver ações de prevenção primária. Aqui a Fundatec poderia colocar prevenção secundária. Prevenção secundária já é aquela repressão, né? Geralmente feita pelas polícias judiciárias, a guarda municipal quando efetua a prisão em flagrante de alguém, né? Isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal, né? Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários, ou dignatários, como está ali também, uma é sinônimo da outra, não tem problema. Até Porto Alegre, a Guarda Municipal exerce segurança do senhor prefeito. Né? Seguindo na ideia, tá? Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar. A melhor parte da Guarda Municipal é essa aqui, pelo menos para mim. Eu me identifico muito com o policiamento escolar, tanto que quando eu era inspetor, era uma das atividades que eu mais tinha alegria em fazer. Né? Fazíamos palestras de prevenção às violências e levava o quê? Aquela mensagem de que mesmo a criança e o adolescente é sujeito de direitos e deveres e que eles não precisam ter medo do homem ou da mulher fardado, e sim compreendam como um parceiro. Né? Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, né? Aqui a banca Fundatec colocaria municipal e estadual, mas não é municipal, de forma a colaborar com a implantação do quê? Da cultura de paz na comunidade local. Tá bem? No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União,
dos estados do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos. Né? E nas hipóteses previstas no inciso 13, que é o quê? Garantir atendimento de ocorrências emergenciais. E 14, o encaminhamento ao delegado de polícia diante de flagrante delito, né? Diante do comparecimento do órgão. Ali, resumindo aqui, quando tu prende alguém em flagrante ou atende uma ocorrência, tu vai até o final, tu encaminha para o órgão competente ou resolve, tá bem? Deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Coloquei ali o que é a polícia administrativa e o que é a polícia judiciária, tá bem? Então, como é que o município cria a sua guarda municipal? O município pode criar por lei, tá? E não por decreto. Aqui a Fundatec poderia colocar por decreto, mas não, é por lei. O quê? Sua guarda municipal, tá? Então, é bem tranquilo. O município pode criar por lei sua guarda municipal. E essa guarda municipal, ela é subordinada a quem? Ao chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito. Tá? Aqui o artigo 7º, lá na implantação da Guarda Municipal de Bagé, quando foi promulgada a Lei 5875 de 2018, teve alguns incautos que quiseram fazer uma discussão, não conseguiram levar, que era exatamente sobre isso. Tá? Exatamente sobre isso. E isso fez com que não levou a nada. Porque eles diziam que a Guarda Municipal de Bagé ela teria que ter um efetivo maior, aquele efetivo, aquele percentual da população. Só que eles não se deram conta que, diz o artigo 7º, as guardas municipais não poderão ter efetivo superior. Não poderão ter efetivo superior a... Eu coloquei ali ainda. Veja bem, efetivo superior é diferente de efetivo mínimo. Tá? E essa malandragem a banca pode fazer. Então, vocês pedem uma questão por bizonhice. Então, é 04, 03 e 02. Quanto? 04 até 50 mil, 03 com mais de 50 mil e menos de 500 mil, e 02, né? Décimos da população, municípios com mais de 500 mil habitantes. Então, isso aqui é ou não poderão ter efetivo superior. Tá bem? Então, parágrafo único, se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação IBGE, né, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal. Artigo 8º. Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente o serviço da Guarda Municipal de maneira compartilhada, tá? Por exemplo, Bagé e Aceguá fazem um consórcio público para a utilização da guarda de Bagé e Aceguá. É isso. Gravataí, Glorinha, tá bem? Só um pouquinho. Escondi que deu um errinho aqui no meu Word. Só arrumar aqui. Deu. Bem? A Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. Aqui eu vou entrar no tópico das exigências para investidura, né? Que lá na lei municipal de Gravataí, vou botar aqui, observação, artigo 13 da lei 2750/2007, tá? O que tem aqui? Isso aqui é a lei municipal, o Estatuto da Guarda Municipal de Gravataí, que trata dos requisitos de ingresso para a Guarda Municipal. Então aqui, filhos, são requisitos básicos. Vocês não vão ver, por exemplo, a CNH. Mas a CNH é um requisito para ser Guarda Municipal. Em Gravataí, CNH categoria Bravo, categoria B, né? Então, vamos lá. Ah, mas é inconstitucional o limite de idade para a Guarda Municipal. Não é inconstitucional desde que seja previsto em lei. Lei feita pela Câmara Municipal. E não o caso que nós tínhamos em Sapucaia. Agora, hoje, Sapucaia caiu o limite de idade, conforme a lei complementar que foi aprovada em maio. Tá bem? Então, aqui no artigo 10, nós temos requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal. Tá bem? Que nós encontramos isso lá no artigo 13 da lei 2750. Filhos, lembre que eu coloquei outros requisitos. Lembra que eu sempre falo que tem outros requisitos, poderão ser estabelecidos em lei
municipal, tá? Vamos a ele. Deixa eu só fazer uma coisinha que eu gosto no padrão. Vamos lá. Nacionalidade brasileira, ou seja, brasileiro nato ou naturalizado, tá? Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade. Um detalhe, provavelmente seja o último concurso de nível médio para a Guarda Municipal de Gravataí. O próximo concurso já vai exigir nível superior. Eu dou 90% de certeza para vocês. E é uma tendência que as guardas estão adotando. Por exemplo, na minha turma de guarda municipal, dos 17 que vão assumir, mais ou menos 15 já possuem nível superior. Então, é uma tendência. Hoje ninguém mais vai para a prova só para dizer, porque tem um cargo público. Não, hoje nós somos concurseiros também, nós estudamos também. E não venham me dizer com essa história de perfil. Perfil quem traça é o exame psicológico. Tem perfil profissiográfico para assumir o cargo? Sim, tá apto. Perfil, ninguém foi polícia, exceto quem já foi temporário da brigada, quem já foi guarda municipal no outro município. Aí pode ter perfil. Agora, eu tenho perfil de polícia. Não, nunca foi polícia, não tem perfil. Não sabe como é que funciona. É a velha história, quer entrar pra polícia só pelo porte de arma. Não é assim que funciona, irmão. Bem? Nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental, psicológica, né? E idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Aí eu coloquei ali. Por isso que cada município cria sua lei municipal a respeito da guarda municipal. Tá bem? Capacitação. O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer capacitação específica, ou seja, curso de formação, com matriz curricular compatível com suas atividades. Tá bem? Para fins do disposto no caput, ou seja, aqui no artigo 11, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para a formação em segurança pública, elaborado pela Senasp do Ministério da Justiça. Tá bem? É facultado, ou seja, não é obrigatório, ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento de quem? Dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípio norteadores aqueles mencionados no artigo 3º. Parágrafo 1º. Os municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se, visando o atendimento ao disposto no caput desse artigo. Exemplo. Formação de Bagé, Lajeado, Imbé, Tramandaí, por meio da coordenação de ensino da GM Gravataí. Formação, mais um detalhe, mais um exemplo. Formação da GM de Uruguaiana por meio da ACAD Guardas de Alvorada. Tá? Ou seja, o município faz um convênio com o outro para formar a guarda dele. Não é obrigatório, mas pode acontecer. Tá bem? O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para ficar melhor. Gosto das coisas bem arrumadinhas, gurizada. Bem? O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor será assegurada o quê? A participação dos municípios conveniados. Bem? Esse órgão aqui não pode ser mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. Por exemplo, utilizar a academia ou o departamento de ensino da brigada para formar a guarda municipal. Mas eu posso utilizar a brigada como mão de obra desde que feito um convênio via Secretaria de Segurança Pública do Estado. Não é a brigada quem forma, e sim a Secretaria de Segurança. Bem? Que é via SIM, que é o caso de Flores da Cunha. Bem? Controle das guardas municipais. Vamos lá. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante. Vou botar aqui, observação.
com a publicação do tema 656 do STF de 20 de fevereiro de 2025, o MP também começou a fazer o controle externo da atividade DGM, nos termos do artigo 129, 7 da Constituição Federal. Controle externo da atividade policial. Tá? Feito. Controle interno da Guarda Municipal, exercido por corregedoria, né, naquelas com efetivo superior a 50 servidores da Guarda, e em todas as guardas municipais que utilizarem arma de fogo. Para quê? Para apurar infrações disciplinares atribuídas aos integrantes do seu quadro. E, né, o controle externo exercido por ouvidoria. Olha só, eu coloquei a malandragem aqui. Eles podem trocar para o Ministério Público, invalidando a assertiva. O Ministério Público faz o controle externo da atividade policial. Mas agora, com o advento do tema 656 do STF, o Ministério Público também faz o controle externo da atividade da Guarda Municipal. Tá? Aqui, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número mínimo de servidores da Guarda Municipal. Para o quê? Para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias o quê? Acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes das atividades do órgão. Também a ouvidoria propõe soluções, oferece recomendações e informa os resultados aos interessados, garantindo-lhes o quê? Orientação, informação e resposta. Ok? Parágrafo 1º. O Poder Executivo Municipal poderá criar colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, analisar a alocação e a aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Tá bem? Vou fazer uma coisa aqui. Os corregedores e ouvidores terão mandato, cuja perda, isso aqui é muito irrelevante para a nossa prova, mas vamos trabalhar. Os corregedores e ouvidores terão mandato, cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Tá? A maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante específica prevista em lei municipal. Mas, né, a função de corregedor e ouvidor, ela ou é uma função gratificada, que é para os servidores de carreira, ou é um cargo em comissão nas guardas novas. Por exemplo, o Bagé tem uma ouvidoria dentro da estrutura da guarda. Gravataí já tem a ouvidoria do município, fora a estrutura da guarda. Né? Não implica a necessidade de ter uma ouvidoria dentro da guarda municipal. Tá bem? Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada a razão relevante e específica prevista em lei municipal. Tá bem? Para efeito do disposto no inciso 1 do caput do artigo 13, tá? A Guarda Municipal terá código de conduta própria, conforme dispuser a lei municipal. Vou contar um caso para vocês. O município de Sapucaia, antigamente progressão da carreira, eu era guarda municipal, depois era promovida sargento guarda municipal. E isso aqui ia totalmente em desconformidade, né, esse caso de Sapucaia, com o artigo 14, parágrafo único e subsequentes da lei 13.022 de 2014. Tá bem? Para efeito no disposto ali, já matamos isso. Das prerrogativas, os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser promovidos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Nos primeiros 4 anos, né, de funcionamento, desculpa, só que eu fui olhar um detalhe aqui para não me perder. Os primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por um profissional estranho a seus quadros, preferivelmente com experiência ou formação na área de segurança, né, atendido o disposto no caput. E para a ocupação dos cargos em todos os níveis da Guarda Municipal, deverá ser observado percentual mínimo. Aqui a Funatec pode colocar percentual máximo, mas é mínimo, tá? Para o sexo feminino, definido em lei municipal. Tá?
deverá ser garantida a progressão profissional da carreira em todos os níveis, tá bem? Ali eu coloquei, da questão aqui do parágrafo primeiro, coloquei meu exemplo no artigo de rodapé. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Bem, que lei é essa? Artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, combinado com o decreto 11.615/2023. Tá bem? Vou fazer uma coisinha aqui. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo seu respectivo dirigente. Tá bem? Artigo 17. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará o quê? Linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência errada dos municípios que possuam guarda municipal. Ok, tá? Artigo 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento da cela. Aqui é uma das 3 mortes que eu falei, que é aquela morte que destrói tua vida. Tu morre em vida, né? Recolhimento da cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Tá bem? Das vedações, das proibições. A estrutura hierárquica da guarda municipal, não pode utilizar denominação idêntica das forças militares quanto aos postos e graduações. Não pode existir sargento da guarda municipal, tenente da guarda municipal. É guarda municipal primeira, segunda, terceira, quarta classe, GM1, oficial GM, como é em Gravataí, né? Quanto às postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Artigo 20. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Tá bem? Artigo 21. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Tá bem? Artigo 22. Aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data da sua publicação, a cujas disposições, aqui é uma norma de transição, parágrafo único, é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Filhos, terminamos aqui a Lei 13.022/2014. Na sequência, nós vamos para a Lei 2750 de 2007. Tá bem? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Não esqueçam que nada é dado, tudo é conquistado. Tá bem? Muito obrigado e vamos adiante.